Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Daísa, sou terapeuta holística, trabalho com conexões de alma, curas energéticas, chama violeta e o sagrado feminino. Tenho páginas no Instagram sobre as conexões de alma, expansão consciencial e o feminino. E se você quiser, tá aqui embaixo as informações. Eu demoro um pouco a aparecer por aqui, né? Mas sigo aqui. Espero que vocês estejam bem, né? São muitas energias que a Terra está captando e também está liberando. E você que encontrou uma conexão de alma, né? Seja ela uma chama gêmea, a chama gêmea, né, no caso, ou uma alma gêmea, percebe que esse momento atual planetário é de suma importância, né? Estamos reconstruindo o planeta, a faxina está intensa. A cada vibração mais elevada, você contribui para a elevação do planeta. E quando se trata da jornada de chama gêmea, é muito comum ocorrer um desânimo, porque o despertar, né, que ocorre através dessa reconexão, desse reencontro, não é um mar de rosas, né? Curar dói. E existem muitos questionamentos com relação ao divino masculino, né? Se ele sente com a mesma intensidade, se ele capta as energias do divino feminino, se sente quando o divino feminino não está bem, e sente. Dependendo do nível de percepção, um vai sentir mais, outro menos. Por quê? Está todo mundo em constante mutação, constante desenvolvimento e expansão, né? Para acessar a sua essência, né? O seu poder pessoal, a presença do eu sou, que é o eu superior. Quando a gente está em alinhamento com o nosso eu superior, a gente consegue ter mais clareza de quem somos, né? Então, voltar para casa diz respeito a voltar para dentro de você, né? Trazer esse alinhamento e, consequentemente, ter o equilíbrio entre o yin e o yang. Ninguém pode aqui ainda viver só o espiritual e muito menos viver só o material. E o divino masculino, ele traz muito ensinamento para nós. Sair daquela condição de julgamento, né, de acusação, é muito importante para poder olhar para dentro de si e se questionar qual é o seu aprendizado nesse momento. E aí, ocorrem muitos questionamentos. Alguns divinos femininos se desesperam. Acham que eles nunca vão prestar atenção, vão sentir ou vão acordar, despertar. Ah, porque ele não é espiritualizado. Ah, ele é espiritualizado, mas não acredita em chama gêmea. Ah, mas ele faz parte de determinada religião e nem acredita em reencarnação. Faz parte do processo de aprendizado, de liberação. Mas eles sentem sim. Eles podem não ter aquela clareza que é seu, mas eles sentem sim. Alguns têm clareza. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: é muito difícil, é muito desafiador para o divino feminino passar por toda essa jornada, esse processo de expansão, esse processo de cura, porque mexe profundamente. Só sabe quem realmente passa por isso. Tem pessoas que fogem, tem divino feminino que foge, com medo de repetição, com medo de sofrimento. Mas os divinos masculinos que eu já atendi, que eu atendo, todos eles me falam o seguinte: não só os que eu já atendi, mas os que são meus amigos. Eles me falam que a prioridade para que eles tenham uma base, uma segurança na vida, é o financeiro. É o fator mais importante. Tanto é que quando a gente faz ou uma apometria ou uma mesa radiônica, eles pedem
para eu ver, né? Eu sou o canal, então pede para eu tentar descobrir por que a vida financeira, digamos, está travada, se a vida na empresa vai ser assim, enfim, não faço previsão, mas para entender o que está acontecendo, né? Então, o que acontece é que eles priorizam o financeiro, o lado material. E com isso, acabam colocando muitas barreiras no lado emocional. Porque eles querem ter o controle. Eles têm um controle material muito forte. Então, de certa forma, eles ensinam a gente a ter esse controle. Vamos supor que você, como divino feminino, eu tô falando aqui, seja homem ou mulher, não importa. Seja hétero, seja homossexual, também não importa. Tô falando aqui divino feminino, que é mais emoção, certo? Então, eles vão ensinar muito divino feminino, que, por exemplo, já correu muito atrás, já sofreu, já chorou, já implorou, sabe? Que na noite escura da alma, por exemplo, não quis comer, que achava que ia morrer. Ou o divino feminino que está com muita mágoa da chama, muita raiva, ou totalmente desacreditado. Eu sei que a gente não consegue, né, transmutar isso de imediato, porque a resposta ela sempre vem depois. E aí você vai entender porque precisou passar por determinada situação, porque nada é em vão, tudo tem uma razão de ser. Tem muitas pessoas que meio que bloqueiam esse assunto de chama gêmea, inclusive os terapeutas que eu conheço. Até me perguntaram outro dia, numa caixinha de perguntas, sobre, lá no Instagram, algumas pessoas, os terapeutas, ou que não acreditam, ou que não gostam de falar sobre isso. Porque normalmente tem trauma. Conheço várias pessoas que têm trauma. Porque não conseguiram ficar com a pessoa que amava. Que reconheceram como chama. Que não quiseram lutar para ficar com a chama. Mas é o aprendizado de cada um. A gente não pode estar aqui apontando. Só que quando a gente está nessa jornada, a gente sabe que é muito mais profundo. Não é romance. Não é só romance. A gente está em busca da união. Somos uma. Só que chega um momento que, principalmente divino feminino, vai querer, lógico, a união, mas ela vai estar bem. Ele vai estar bem. Ela vai estar em equilíbrio, sem medo de não acontecer a união. E é aí quando a união começa a acontecer. Porque o emocional, ele tem medo de perder. Ele tem muito medo de não acontecer a manifestação dessa união aqui na fisicalidade. Mas acontece. Muita gente questiona, será que é possível? Se você acredita, é possível. Agora, se você não acredita, você vai vibrar totalmente ao contrário e vibrar numa frequência baixa. Você precisa acreditar nos seus merecimentos. E é aí que entra o divino masculino, fazendo o espelhamento para que você erga o seu feminino, trabalhe o seu feminino e equilibre ele. Porque o divino masculino, mesmo espiritualizado, alguns fogem. Não é obrigatoriedade fugir. Tem casais que nunca se separaram. Tem casais que não teve essa de um fugir e o outro ir atrás. Por isso que a gente não consegue, nem pode estar generalizando. Cada história é única e ensina alguma coisa. E também é uma história linda. Tem gente que está distante fisicamente, né, geograficamente também. Só que o divino masculino, a gente espelha para eles essa questão do abrir o cardíaco. E eles, para desbloquear o chakra básico. E aí que entra a questão ali também do chakra da estrela da terra, né? Que fica abaixo ali, na sola dos pés. Quando a gente fazer uma meditação, é bom visualizar as raízes indo, né, para o centro da terra, assim. Se conectando com um cristal branco cristalino. E sentir aquela energia do cristal adentrar o corpo inteiro. Porque auxilia. Esse chakra estrela da terra,
é como se fosse a base para que a gente tome aquele impulso e vai equilibrando os outros chakras. É como se fosse uma base, digamos assim. Entende? E aí, quando a gente vai nessa conexão, que o divino masculino vai espelhando diversos aspectos, a gente vai se conhecendo mais. Vai sabendo o que é chakra, vai sabendo o que são corpos sutis, as dimensões espirituais. A gente vai tendo mais conhecimento. Só por isso aí já é maravilhoso. E eles, como eles são mais materiais, eles precisam passar por situações que eles reconheçam aquilo como uma prova. Tipo, a gente é muito mais emoção, né? O cardíaco da gente é bem remexido para que a gente traga esse equilíbrio. Já o masculino precisa desbloquear o cardíaco, né? E fazer uma reparação ali no chakra básico. Muitos têm uma mediunidade muito forte. Muito forte. Mas eles levantam barreiras. Tem divino masculino que admite que ama o divino feminino, admite que sentiu saudade, que sente a falta. Mas tem divino masculino que nem isso faz. E até mente o que sente. Puro ego. Questão para manter o quê? O controle. É sempre essa ideia de ter o controle, essa falsa ideia de ter controle. Porque o divino masculino, quando não consegue, digamos, disfarçar, quando ele está ali sentindo, ele não consegue encarar você nos olhos. Quando ele reconhece aquele sentimento mais forte do que é, ele desvia o olhar. Ele fica nervoso. Então, a forma que ele tem é de se afastar. Lembrando que nem todos fazem isso. Eles vão sendo direcionados para derrubar as barreiras. Barreiras ilusórias, barreiras do ego, né? Barreiras do medo de perder, barreiras de sofrer. Eles também têm curas da criança interior, curas de outras encarnações, resgate com outras pessoas. Imagina como nós fomos desviados um do outro. Mas isso não foi culpa de ninguém. A gente foi que, através do livre-arbítrio, acabou percorrendo outros lares, né? Então, parando aqui para refletir, o divino masculino, muitas vezes ele é como uma criança perdida. Não estou dizendo que são santos, não estou dizendo que são inocentes, não é isso. Mas eles têm medo de avançar, então aí percebe-se a cura. Para que o divino masculino desenvolva o sentir, eles vão dar de cara com situações materiais para desbloquear esse cardíaco. E aí eles vão se questionar. Muitos vão adentrar a Matrix. E o que é adentrar a Matrix de uma forma mais forte, mais intensa? É viver a matéria. Tipo, festas a todo tempo, bebidas a todo tempo, tudo em excesso. E aí o divino feminino fala, ah, já era. Não, pelo contrário, não tá perdido não. É daí que vai surgir um vazio dentro dele. Normalmente é assim. E ele vai começar a se questionar. Ah, o que está acontecendo? Que energia é essa que eu estou sentindo falta? O que está acontecendo agora comigo? Porque eu sinto esse vazio, nada me preenche. Aí ele vai tentar de novo. Vai pra festa, vai se encontrar com os amigos, vai fazer o que for. Ou sair com outras pessoas, vai ficar com um e outro e vai ver que o vazio continua e até aumenta. Mas para que ele vá em busca de algo que o fortaleça, a fonte divina. Né? E quando ele começa a buscar a fonte divina, ele começa a perceber melhor as coisas. Ele já não vai ter medo, porque ele vai se curando e vai se conectando com a sabedoria interior. Não significa que ele tenha que trabalhar com a espiritualidade, de ser um terapeuta, não é isso.
Nem o divino feminino é obrigado a isso. Cada um tem a sua missão, independentemente de qual seja a profissão. Então, existem divinos masculinos, inclusive, que até falam o que é chama gêmea, e mesmo assim se ausentam, porque mexe com a ferida. A questão é, não importa se ele sabe se é chama gêmea, se não é, se acredita ou se não acredita, a questão é que ele vai ter que passar, assim como todos no planeta que estão sendo chamados ao despertar, a expandir a consciência. Então, independente do que ele acredita ou deixa de acreditar, ele vai ser direcionado a esse despertar, a desbloquear o cardíaco. É como se fosse algo abrindo, né? E de fato é. É como se fosse rasgando. E aí, se ele entrar na noite escura da alma, ele vai achar muitas vezes que se trata de uma depressão, caso ele não tenha conhecimento do que se trata a noite escura da alma. Eles refletem, não acreditam em tudo, eles precisam de um tempo para refletir, né? Para entender a lógica da situação, é isso que eles precisam. E é nesse período que você precisa desenvolver a sua sabedoria, respeitar o tempo, se ele pediu um tempo, se ele se afastou, não insistir, sabe? É muito ruim quando a gente precisa ficar sozinho, que as pessoas não deixam. Vocês já devem ter passado por isso. Quando você precisa de um respiro, nem que seja 5 minutos, mas que precisa de um respiro. Porque no silêncio é que a gente se escuta. O silêncio responde às nossas maiores perguntas, às nossas maiores dúvidas. Eu sou divino feminino, mas eu preciso de um tempo para mim, nem que seja todo dia, 10 minutos, meia hora. Eu preciso me conectar com o sagrado. E imagina, um divino masculino que sempre teve o controle das coisas, né? Sentir aquela energia forte e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Como é que ele não vai se sentir? Entendeu? É muito diferente para cada um, mas ao mesmo tempo é igual. Cada um precisa de um tempo para processar. Do mesmo jeito que o divino feminino teve aquele impacto, teve medo, né? Não sabia o que estava acontecendo ali no início, o masculino também passa por isso. E muito masculino admira o divino feminino. Muito difícil não existir um que não admire. É muito difícil não existir um divino masculino que não admire o divino feminino. É algo raro. Tem divino masculino que acha o divino feminino algo assim como se fosse uma estrela, e de fato é. Ele só precisa desenvolver a coragem de entrar nesse relacionamento. Também tem situações kármicas que precisam terminar. Terminar alguma questão de resgate em outros casamentos também. Às vezes precisa devolver a vida a um ser que lá em outros tempos tirou a vida. Você precisa olhar a jornada das chamas gêmeas de outra forma. E só o tempo fará isso. É tudo muito minucioso. E o que serve para um não serve para o outro. Mesmo que as histórias sejam parecidas, não são iguais. E nem serão. É preciso olhar para outro patamar e sentir. O divino feminino não duvidar da capacidade mediúnica, não duvidar da capacidade de intuir, de fazer. Se coloque como prioridade, divino feminino. E quando eu falo isso, se coloque como prioridade, não tenha medo não. Isso não é ser egoísta não. Porque muitos divinos femininos que estão aqui me vendo nesse momento, tenho certeza que muitas vezes não se deram
o devido valor. E eu não falo só com relação à chama, não. Em outros relacionamentos, em outros aspectos. Tem situações até de amizade, né? Tem amizade tóxica e a pessoa ali às vezes não percebe. Então vem a chama e mostra o que deve ser feito, se valorizar, se amar, se maternar. Veja a potência de pessoa que você é. Se olhe no espelho e diga: eu sou luz, eu sou amor, eu sou transmutação, eu sou. Eu sou a manifestação da fonte criadora. Olha que coisa linda. E você é. Então, se colocar como prioridade é se ouvir mais, fazer por você. Tá com vontade de dar um passeio? Vá. Mesmo que ninguém queira ir, vá só. É trabalhar a dependência não só emocional, mas a independência física. Ter direito de fazer suas escolhas. Porque o divino masculino, ele é assim. E ele nos ensina a ser assim. Da mesma forma que o divino feminino ensina o divino masculino a ser mais, digamos, emocional. A desenvolver o sentido, derrubar as barreiras, tirar as couraças. E não ter medo de assumir que ama. E não ter medo de viver aquele amor. Essa é a diferença. E para você que duvida da conexão de chama gêmea, a vida vai te mostrar que essa sua dúvida não cabe aqui nem agora. Os tempos são outros. Tem muita coisa que existe que ninguém, absolutamente ninguém que habita aqui nesse planeta tem noção do que seja. Tem muita coisa maravilhosa. A nossa mente humana nem sempre é capaz de entender o que existe lá fora. Quando eu digo lá fora, é na fonte criadora, né? Microcosmo, lá macrocosmo. Lembrem-se disso. Acreditem em vocês. A partir do momento que você valoriza quem você é, a união, ela vira consequência dos seus pensamentos elevados. Você precisa se conectar com a sua essência. O eu superior das chamas é o mesmo. E quando você se conecta com a sua essência, você, querendo ou não, puxa a sua chama. De um jeito ou de outro. E por mais que a impaciência impere e seja difícil de ser equilibrada, não tenha pressa. Aprecie cada momento do processo. Observe os seus aprendizados. Reflita sobre algumas coisas que mais marcaram você na sua trajetória até agora, desde a infância até aqui. Porque muita resposta às vezes está lá atrás, pro agora. Então, cuidem em elevar seus pensamentos, sua vibração. Gratidão.